Oi, meus amores, bom dia, tudo bem? Eu espero que vocês estejam felizes em estar me vendo, porque eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, tá? Hoje é terça-feira, dia 19 de maio, nós vamos continuar com nossa aula de ciências. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando micro-organismos, certo? Só que dentro de micro-organismos nós vamos aprender algumas curiosidades, algumas características referentes a um fungo. Os fungos possuem diversas características e eles podem tanto fazer o bem quanto fazer o mal. Nós vamos entender agora. Eu espero que vocês já estejam com o manual aberto, página 12 a 14, conforme o roteiro está indicando. Vamos lá. Logo na página 12 está escrito assim: ainda no restaurante, Jairo pediu ao garçom que lhe servisse uma sopa de champignon. Quem aqui já comeu, ou se não comeu, já ouviu falar em champignon? A tia Fernanda adora. Não sei se eu já comentei isso com vocês em sala de aula, mas eu acho que sim. Nós temos um diálogo aqui entre pai e filho que diz o seguinte: isso é uma espécie de fungo, meu filho. Fungo? Ele se espanta. Será por que ele se espantou quando o pai diz que champignons são fungos? Meus amores, quando eu falo de champignon, que eu associo ele a fungo, o que eu penso logo? Que é uma comida venenosa, que é uma comida que vai me causar mal. E lá no início eu falei para vocês, os fungos podem causar o bem e causar o mal. Um dos bens que ele vai causar é justamente no paladar. Como eu disse para vocês, eu gosto e tem inúmeras pessoas que amam comer um fungo. Só que todos os fungos são comestíveis, tia Fernanda? Não são todos. O champignon é uma espécie de fungo e ele é comestível, certo? Página 13, acompanhem comigo. Quais são os tipos de fungos que eu posso ter? Bolores, mofos e leveduras. Tem 3 imagens aí que mostram isso para vocês. Eu tenho a imagem número 1, que é um bolor. O que é esse bolor? Tenho certeza que isso já aconteceu na casa de vocês com alimentos, sobretudo com o pão. Se eu deixo o pão num lugar úmido, meio molhadinho, a probabilidade desse pão mofar, se o consumo dele não for bem rápido, de acontecer o bolor, tá? É muito grande. Aí aquele pão que fica cinza, fica veludinho, tipo um algodãozinho por cima com cheiro forte, certo? Eu tenho aí a levedura, que tem a imagem para vocês, e tenho também os cogumelos. Não, o champignon é um fungo e é um tipo de cogumelo. Não são todos os tipos de cogumelo que são comestíveis, certo, meninos? Olha só, todos esses organismos são fungos, porque tem nomes. Então, se é assim, por que eles têm nomes diferentes? Todos são organismos, são fungos. Por que eles têm nome diferente, como bolor, como levedura, como cogumelo? Meus amores, porque apesar de todos serem fungos, eles possuem características diferentes, como a forma e o tamanho. Assim como lá atrás vocês fizeram um trabalho excepcional para mim sobre bactérias, que vocês construíram, fabricaram a massinha e construíram inúmeras bactérias, que a tia Fernanda trouxe diversas imagens para vocês, os fungos também possuem diversas formas e diversos tamanhos, certo? Os cogumelos são fungos macroscópicos. O que é um fungo macroscópico? Até ontem nós estávamos estudando seres microscópicos. O que são seres microscópicos? Que eu preciso de um microscópio para poder ver. Seres macroscópicos, como os cogumelos, é porque eu consigo olhar a olho nu. Bati o olhinho ali, eu consigo identificar que ele é um cogumelo, certinho? Os bolores, só mais uma coisa. Eles podem ser vistos sem o auxílio, que eu tô falando, do microscópio, porque são macroscópicos. Eles vivem no solo
ou ainda podem ser vistos sobre tronco de árvores. O mais comum, tia Fernanda falando, meu avô morava numa cidade distante daqui e ele tinha uma serraria que ficava mais ou menos num lugar que tinha córrego, e ali onde ficavam as madeiras ficava muito úmido. Eu lembro disso como se fosse hoje, a minha infância. Ali naquela madeira nascia o quê? Cogumelos, tá? Então ele pode dar tanto no solo quanto em tronco de árvores. Como meu avô tinha uma serraria, o que é uma serraria? É onde corta a madeira, tira a árvore, corta a madeira para poder virar móveis, tá? Então é o próprio tronco da árvore. Já os bolores são fungos que apresentam muitas células organizadas em filamentos. Tem uma foto aí para vocês observarem do que a tia Fernanda está falando com vocês. Quando observados em lentes de grande aumento, por exemplo, aí sim o microscópio, parecem pequenas árvores todas ramificadas. Tá a imagem para você olhar aí do seu lado direito. A orelha de pau é um tipo de fungo comum de ser encontrado em troncos de árvores, certo? Eu tenho aí também um bolor visto por meio de microscópio, porque se eu pego aquele bolor que está no pão, eu tô vendo ele a olho nu de uma forma. Se eu olhar no microscópio, eu vou ver inúmeras coisas mais, certo? Virando a página, tem as leveduras. As leveduras são fungos formados por uma única célula, tá, meus amores? Eles são maiores que a maioria das bactérias e podem ter tanto forma oval quanto alongadinhas, tá? Elas gostam de açúcar e preferem flores e frutas, tá bom? Alguns fungos que servem como alimentos são chamados fungos comestíveis, tá? São muito cultivados e apreciados. Há também tipos, muito importante agora, ó, tipos venenosos que provocam intoxicação e podem levar à morte quando ingeridos. Por isso que nós temos que ter o máximo de cuidado, tá? Outra coisa importante que vocês precisam saber é que ele tem uma grande importância ecológica. Os fungos têm grande importância ecológica. Por quê? Porque eles são decompositores, ou seja, eles devolvem ao solo nutrientes que serão usados pelos vegetais. Os fungos têm um valor econômico muito significativo. Por que eles têm um valor econômico muito significativo? Tá aí esses 3 itens para vocês. Eles são utilizados na fabricação de produtos alimentares como vinhos, cervejas, queijos, molhos. Vocês nem imaginavam isso, né? Porque está relacionando fungo a algo que não seja legal, que não seja bom, que somente causa o mal. Como eu disse lá no início, os fungos podem causar tanto bem quanto mal, tá bom? Eles são usados na fabricação de pães, em que é usado grande quantidade de leveduras que produzem gás, formando a massa do pão, por exemplo. Esses fungos que faz o pão crescer, tá, gente? Então, para a mamãe fazer o pão, ela não vai usar diretamente um fungo, mas é um fermento, que é uma espécie de fungo que faz o pão, a massa do pão, crescer, tá? E também na produção de antibióticos, como a penicilina, que é produzida pelo fungo que chama Penicillium. A penicilina é uma medicação que previne algumas doenças e que trata algumas que trata algumas doenças, tá? Então, se você observar as 3 imagens aí, ó, o que eu tenho? Os fungos podem ser utilizados pelo homem tanto na alimentação quanto na produção de remédio. Eu tenho aí o pão, eu tenho o queijo e eu tenho aí também ele na forma desse remédio aí, que é a penicilina, certo? Os fungos, como qualquer micro-organismo, depende de certos fatores para crescer, como a umidade e temperatura, que eu contei a historinha para vocês lá atrás, de quando eu era criança, que meu avô tinha uma serraria, lá era úmido, que brotava ali no meio daquelas madeiras das árvores que foram cortadas, como era muito úmido, crescia muito cogumelo, que é um tipo de fungo. E também no início eu falei para vocês, o pão, por exemplo,
Se ele for consumido mais vagarosamente, com menos tempo, mais demorado, e ficar guardado, armazenado num lugar úmido, aquele pão vai embolorar, tá bom? Vocês vão responder as questões lá da página 2 para mim, vai tirar uma foto, lembre-se de enviar no meu WhatsApp para eu poder fazer a correção e colocar também no Class. Qualquer dúvida é só falar com a tia Fernanda que eu tô aqui para vocês, tá bom? Um beijo grande, eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para vocês e amanhã eu tô de volta. Fiquem com Deus!